Olá amigos, estamos de volta com mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Esta semana o nosso tema central é companheiros de armas. E vou começar a fazer algumas perguntas breves a Diego, que está do outro lado no estudo. Diego aí vai escolher uma ou outra opção. Tá pronto? Vamos lá. Diego, você prefere frio ou calor? Frio. Doce ou salgado? Salgado. Celular ou computador? Computador. Férias na casa de parentes ou em outros lugares? Na casa dos parentes. Matemática ou literatura? Matemática. Você viu? Cada um tem sua própria escolha. A vida está cheia de escolhas. Vai depender das escolhas corretas para ser vencedores no grande conflito. O foco da lição desta semana é saber como é que as pessoas respondem à surpreendente revelação da majestade de Cristo. Vamos a passar agora à segunda parte de nosso esboço, que é a compreensão. Escolhemos dois assuntos que têm relevância na lição desta semana. Vocês podem fazer sua própria escolha também, apenas para fins pedagógicos, sistematizamos a lição em esses dois assuntos. Em primeiro lugar, nós estamos propondo respostas ao reino e, em segundo lugar, a majestade de Jesus e sua palavra. Tá certo? Vamos à primeira então. Quais foram as respostas ao reino de Deus? A primeira resposta que nós encontramos aqui na lição da Escola Sabatina é a resposta de Pedro ao pedido de Jesus, que ele ordenou lançar as redes para pescar, a rede que ele havia acabado de limpar. Lucas capítulo 5, verso 4 e 5, aqui na Palavra de Deus, nós encontramos o que respondeu ele, Pedro. E ele disse aqui, claramente, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Amém, né? Pode não haver lógica, mas a fé vai além. Foi uma resposta de fé, mais que uma resposta da experiência, do conhecimento da pesca ou lógica na técnica de pescar, etc. Agora veremos a resposta que deram os discípulos ao chamado de Jesus. Antes de chamar os discípulos, a Bíblia diz que Jesus passou toda a noite orando. Ele não escolheu pessoas extraordinárias, escolheu pessoas simples para tarefas extraordinárias. Mas o impressionante é que Marcos descreve o propósito desse chamado. E ele disse que, em primeiro lugar, era para estarem com ele e depois para lhes enviar a pregar. A resposta imediata de uma vida de comunhão é uma vida em missão. Uma segunda resposta dos discípulos está, sem dúvida, relacionada com a visão que eles tinham do futuro. Eles achavam que Jesus libertaria Israel dos romanos, restauraria o reino de David e seria seu novo rei, e em toda a glória que a nação experimentou sobre o governo do rei Salomão. Um reino terrestre que nunca existiria, e ignorando o que Jesus estava dizendo sobre o reino eterno que ele ofereceria por meio de sua morte imediata. Um reino que nada tinha que ver com o reino que eles esperavam. Agora vamos entrar na segunda parte, dessa parte da compreensão. Encontro com a majestade de Cristo e sua palavra. Essa palavra-chave dessa parte do esboço é a majestade de Cristo. Encontro com sua majestade significa encontro com sua palavra. E assim como ele foi às Escrituras em sua batalha contra Satanás no deserto, usou as Escrituras posteriormente para afastar as trevas nas quais esses dois homens estavam mergulhados no caminho de Emaús. Lembram? Em segundo lugar, encontro com a majestade de Cristo diretamente. 3 evangelistas registram esse incidente. Mateus e Lucas mencionam que os discípulos simplesmente clamaram para Jesus, que estavam se afogando, enquanto Mateus acrescenta um grito de socorro: salva-nos. Marcos informa a solicitação com uma pergunta: não te importa que pereçamos? Jesus não disse nada, simplesmente levantou-se,
ergueu as mãos e ordenou que o vento e as ondas se aquietaram. Deus tem muito mais poder que o reino das trevas. Amém por isso. Vamos a passar à terceira parte do nosso esboço, que fala sobre a aplicação. Que coisas nós podemos aplicar dessa lição passada à nossa vida no dia a dia. Em primeiro lugar, temos uma sugestão. O Senhor tem poder até mesmo sobre a natureza, sim ou não? Claro que sim. No entanto, pelo menos em relação à nossa vontade, Ele não impõe esse poder. O que isso nos diz sobre o cuidado que devemos ter em relação ao uso do livre-arbítrio? A realidade do grande conflito não deveria nos tornar mais cuidadosos a usar esse dom? Em segundo lugar, Jesus escolheu pessoas falhas para trabalhar com Ele. Que esperança isso dá a você a respeito da maneira pela qual Ele pode te usar? Enfim, Deus tem muitas promessas e muito por fazer por cada um de nós. Vamos passar à última parte do nosso esboço, que é a criatividade, o produto final dessa lição. Qual que é? Vou fazer uma pergunta. De que forma seu coração pode arder diante da revelação de Jesus por meio das Escrituras? Há grande gozo em seu coração? Vou orar para que esse assunto, para que nessa semana possamos ter um encontro diário com Deus através de sua palavra. O que te parece? Se essa lição não nos dá um resultado final assim, então não serviu de muita coisa. Vamos ter um encontro diário com sua palavra. Hemos chegado ao final do nosso esboço, sempre lembrando nosso lema do maná: cada dia, cada manhã é o alimento para a vida. Que Deus te abençoe. Estamos em perigo de ter tudo e confundir-nos como os primeiros discípulos. Eu fiz um estudo para verificar quantas vezes Jesus disse: "Vocês conhecem o momento apropriado. Serei capturado, maltratado, serei crucificado.